E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Deixa eu ligar a maquininha aqui, pera. No break. Mesa de som. Por que eu uso no break? Aqui onde a gente mora, falta muita energia. Falta muita energia. Então, por que o no break? É o no break, não é estabilizador. Não confundam. Por favor. No break tem bateria interna, estabilizador não. O estabilizador simplesmente estabiliza a energia. E o no break tem bateria interna, então quando falta energia eu ainda continuo alimentando os meus equipamentos, que não é simplesmente a mesa. Tem a mesa de som, o transmissor do meu fone de ouvido e o receptor do violão. Tudo aqui. E ele continua segurando ainda a energia por um bom tempo. Já funcionei um culto todinho só no no break, enquanto o som estava na energia do motor. Enfim, não é esse o caso que eu quero falar hoje. Hoje eu vou falar para vocês o que é cabo não balanceado, cabo balanceado e cabo estéreo. Deixa eu botar tudinho aqui. Aqui é assim mesmo, é do jeito mais natural. Primeiramente eu vou falar para vocês o que é cabo não balanceado. Cabo não balanceado é esse, né? Se der para ver, infelizmente esse negócio aqui é um foco horrível. Esse cabo aqui é um cabo não balanceado, que agora, nesse momento específico, ele usa a malha. Oi, caminhão, tudo bem consigo, caminhão? Comigo tá tudo bem, tava ótimo antes de você não passar. Enfim, esse daqui é um cabo não balanceado. Nesse caso, a malha é o negativo e o branco é o positivo. Por que, Isaías, esse cabo aqui é um cabo não balanceado? Sim, porque ele é um cabo não balanceado. Enfim, esse tipo de cabo não balanceado, não confunda um cabo mono com cabo não balanceado, tá, gente? Por favor, já eu explico. Esse cabo aqui, não balanceado, ele tem um limite. Ele tem um limite de metragem, no máximo 7 metros. No máximo, máximo. Acima de 7 metros, um cabo não balanceado, ele começa a trazer ruídos. Ah, Isaías, mas como ruídos? Se você tem um equipamento ligado numa energia, se ele passa por perto, tipo assim, ó, desse jeito aqui, ó. Se tivesse um cabo de energia passando aqui e tivesse um cabo não balanceado aqui, ele ia trazer muito ruído para a mesa. Não tem aqueles cabos que a gente só coloca ali e a gente, é cabo velho. Não, meu filho, muitas vezes é só um cabo não balanceado. Porque tem muito cabo balanceado por aí que estão velho e estão em perfeita condição. E estão em perfeitas condições. Enfim, esse daqui é um cabo não balanceado. Tem um positivo e a malha. Agora eu vou mostrar para vocês o que é um cabo balanceado. Espera só um momento. Deixa eu botar o celular bem aqui. Por favor, não caia. Tá caindo. Enfim, cadê? Onde eu coloco? Pode ser assim, né? Vou cortar ele aqui e mostrar já como é ele. Cortar. Tô fazendo tudo sozinho. Não trouxe o meu tripé, meu ring light, para mostrar para vocês. Esse é um cabo balanceado. Vou botar bem aqui do lado. Um cabo balanceado, e esse daqui é um dos bons. Esse daqui é da Santo Ângelo, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, isso mesmo. Santo Ângelo. É um dos cabos melhores que eu acho. Por que, Isaías? Vou mostrar pra vocês. Apesar dele ter muita malha, ele vem com esse isolante. Aqui, ó. Esse isolante, que também é isolante térmico. Não é simplesmente isolante elétrico, mas ele é um isolante térmico também, né? Porque muitas vezes pode o cabo esquentar e ele, por ser um isolante térmico, não deixar os principais esquentarem. Outra, tô gripado. Ele vem com essas duas cordinhas aqui, ó, de pano, que cria também uma certa resistência, né, ao cabo. Muitas pessoas têm medo. Eu tô com medo de tirar aquele plug, vou puxar pelo cabo. Isso é totalmente errado. Mas isso acontece. Tem muita gente medrosa ainda na questão do som. Por que, Isaías? Porque muitos já tiveram experiência de pegar
um sonde, cantar em um sonde, não era feito aterramento, e ficaram com traumas e acham que todo som é exatamente igual àqueles, né? Enfim, isso acontece. Enfim, voltando, ele tem essas duas cordinhas aqui que dá uma resistência também em questão de força, né? Pro cabo. Muitos na hora de enrolar, de puxar. Eu tô só com a mão, tô filmando com uma mão e mostrando para vocês com a outra. E enfim, aqui é a malha, que nesse caso aqui do cabo balanceado, ele não é o negativo, tá? Aqui é a malha. O branco é o negativo, entendeu? Ah, Isaías, e essa malha faz o papel de quê? Essa malha, ela é um isolante acústico. Ela serve para criar um cancelamento. Que cancelamento? Esse cancelamento é no lado dos ruídos. Você lembra que eu falei que quando passa de 7 metros, esse daqui começa a dar um ruído? Pois é. A malha, nesse caso, não é o negativo. A malha, nesse caso aqui, é um gerador de cancelamento de ruídos. Ou seja, um cabo desse aqui, por isso que muitas vezes quando a gente vai num show, tem uma mesa de som lá na casa do seu José, né? Lá longe, o PA bem aqui e o palco na frente. Porque a via que leva para ele lá é balanceada, ou seja, 10, 25, 30, 50, 70, 100 metros desse cabo aqui não gera ruído igual esse cabo desbalanceado gera com 7 metros de comprimento. Pois é, usem sempre cabos balanceados, sempre, de preferência na entrada Canon. Ah, Isaías, mas deixa eu te perguntar uma coisinha. E se eu precisar botar num P10 um cabo balanceado desse? Se você precisar botar um desse aqui no P10, ele se tornará desbalanceado. Então, não passe de 7 metros um cabo, por favor. Não passe de 7 metros. Por que, Isaías? Porque o P10, ele só tem o negativo, né? Cadê? Aqui. Porque o P10, ele só tem o negativo, que é essa parte aqui, o negativo e o positivo, entendeu? Então, ele está eliminando o terceiro pino, que seria a malha. No caso aqui, quando eu vou usar em P10, deixa eu só desenroscar aqui, né? Quando eu uso ele em P10, eu faço o seguinte. Eu uso a malha junto com o branco, tá vendo? A solda. E o vermelho como positivo. Mantenho sempre o vermelho como positivo. Ou em P10, ou em Canon, em qualquer situação. Eu sempre mantenho o vermelho como positivo. Aqui ele está como positivo, o branco junto com a malha. Ah, Isaías, mas tu tá usando um cabo balanceado para fazer uma ligação P10? Sim, aqui ele já está se tornando desbalanceado. Por quê? Porque ele está juntando a malha com o branco, que praticamente se torna isso, só 2 pinos, o negativo e o positivo. Aqui também está só o positivo e o negativo. A malha foi-se. Ah, mas tu tá colocando em um Canon? Sim, coloquei em um Canon. É um cabo balanceado. Mas por que tu usa um cabo balanceado em um plug P10 ao invés de comprar um cabo desbalanceado? Vocês se lembram do que eu falei sobre esse cabo aqui ter essa cordinha e o isolante térmico e aqui? Pois é. Eu uso ele porque ele é mais forte do que o cabo desbalanceado. O cabo desbalanceado só vem a capa, o positivo e a malha, que aqui no caso é o negativo. Por que eu tô todo encurvado para mostrar uma coisa bem que se eu posso pegar o cabo e botar aqui? Ô, Isaías, enfim, a vida do crente não é fácil. Eu uso o cabo balanceado também para isso. O cabo é balanceado. O cabo em si é balanceado, mas o conjunto aqui está desbalanceado por causa que eu soldei a malha e o branco para fazer o negativo aqui, né? Esse modo de câmera aqui, câmera gravação dupla, né? Não tem como travar o foco dessa câmera aqui, ó. Viu? Não tem como travar, infelizmente, nesse modo, mas nos outros tem. Enfim, tá.
Cabo balanceado, você já entendeu. Ah, tá. E nesse caso aqui, a malha, eu falei, né? A malha é um gerador de... é um eliminador de ruídos ou gerador de cancelamento para os ruídos, ou seja, ele cancela os ruídos. O branco é o negativo. O branco é o negativo. Repita comigo, igreja. O branco é o negativo. O vermelho é o positivo. A malha é um redutor de ruídos. Pronto. Explicado. Explicado também. Explicado também. Agora vamos à questão estéreo e mono. Esse daqui é um cabo mono. Por que, Isaías? Porque ele tem uma entrada, uma saída. E o que é um cabo estéreo? Vou mostrar para vocês. Esse cabo aqui, eu fiz ele ser estéreo. No normal seria eu usar 2 fios, aqueles que vem uns desses cabinhos aqui, principalmente Philips. Tem uns cabos Philips que vem grudado um no outro, né? Aí vem 2. Aí de um lado passa a malha e o positivo, aí no outro passa a malha e outro positivo. Ou seja, 2 cabinhos em um só, grudadinho. Aqui vem, aqui dentro, eu separei. Usei o branco no meio, o vermelho na ponta e a malha nesse aqui. Aí o que eu fiz? Na ponta dele, o que eu fiz? Usei o branco na ponta de um P10 e a malha aqui. Aí o outro eu isolei, puxei para cá. E vem para cá o vermelho e a malha. Ou seja, sai 2 sinais diferentes aqui, nesses aqui. Por quê? Porque o fone de ouvido, todo mundo ouve estéreo, ele tem 2 ouvidos, né? Enfim, só quem é surdo de um ouvido. Mas esse não é o caso, por favor, Isaías, não gera piada pesada. Enfim, a gente usa 2 fones de ouvido. É como se isso aqui fosse 2 fones de ouvidos entrando no som. E isso que dá a imagem estéreo. Por que, Isaías? Porque toda mixagem que existe de música, você pode não perceber, você pode não notar, você pode não entender, mas toda mixagem é mixada em estéreo. Ou seja, muitos dos efeitos que aí você ouve, aliás, todos os efeitos de músicas que você ouve, tipo o reverb, um delayzinho, uma coisa assim, a maioria deles são em estéreos. E também, a mixagem que eu digo também é tipo assim, aqui tem uma guitarra, aqui tem uma sanfona, aqui tem um violão e aqui um teclado. O teclado, por natureza, ele já vem assim, bampeado, né? Paneado, aliás, bampeado. Paneado, um pro lado, outro pro outro, balanceado, um pro lado, pro outro. Já na guitarra e na sanfona, muitos costumam fazer isso aqui, ó. Jogar a guitarra um pouquinho pro lado e a sanfona um pouquinho pro outro. O violão também, o contrário da guitarra, jogar pro outro ladinho aqui e tal. Quando não, eles usam dois violões fazendo bases diferentes. Ou seja, suponhamos que esse daqui fosse 2 violões. Ele usar uma base para cá e outra para cá. Mas é detalhes, simplesmente uma palhetada ou um solozinho fininho, ou simplesmente fazem as mesmas mixagens, a mesma batida no violão, só que um é violão de aço e outro é violão de nylon, uma coisa assim, ou então de aço, só faz uma ondinha diferente ou aumenta uma palhetada assim. Moço, gente, é muito sutil, é por isso que muitas vezes a gente não percebe, porque é só para dar uma incrementada, não é para ser perceptível assim, isso daqui tá tocando gravão aqui desse lado e aquele do outro lado aqui tá tocando um agudo. Não é assim que funciona. Enfim, voltando. E o que é um cabo mono, Isaías? Um cabo mono é justamente esse cabo que eu mostrei aqui para vocês. Ele é um cabo físico, né? Ele é um cabo balanceado, só que ele é mono. Por quê? Porque por ele aqui só vai um sinal, ou seja, só vai o sinal de um instrumento, ou então um sinal de um lado do instrumento. Isaías, e para mim fazer esse cabo, fazer um sistema estéreo em um teclado, você teria que usar 2 cabos desse, entendeu? Aí um entraria do lado L e o outro entraria do lado R. Então, se um vai do lado R e outro do lado R, você assim teria um sinal mono, sinal estéreo.
Mas para você fazer ele estéreo, você teria que usar 2 canais e em cada cabo você balancear ele assim. No teclado tá, gente? No teclado é assim. Deixar exatamente iguais todas as equalizações, tá? Que no caso, para teclado, eu uso o teclado flat. No máximo com um cortezinho de grave ali. Só para tirar os graves, subgraves. Isso é que eu tô falando quando eu trabalho em mesa digital. Mas ganho igual. Se você for usar pad, você usa tudo igual. Ganho igual. Agudos iguais. Médios iguais. Frequência do médio. Tudo tem que ser exatamente igual. Menos a balança. Porque aí você tá gerando um sinal estéreo. E o volume também igual, né? Obviamente. Volume igual. Não esquecendo de falar para vocês. Quando vocês forem observar, quando vocês forem ligar assim, vocês observem isso aqui, ó. Tá vendo que essa balança tá ligada pro lado, virada pro lado L e a outra virada pro lado R? Quando vocês forem fazer esse tipo de ligação, observem esse canal, se esse canal está entrando exatamente na saída R do teclado. E observe também se esse cabo aqui está entrando na saída L do teclado. Por que, Isaías? No processamento de áudio, eu vou falar assim para simplificar para vocês. No processamento de áudio do teclado, o tecladista toca aqui com a mão esquerda de um lado, ele tem um baixo chamado, né? Que faz as notas mais graves. Dum, 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 dum. E do lado direito, ele tem as saídas que fazem o agudo, que tem as teclas mais agudas. No processamento do teclado, quando você usa em estéreo, acontece levemente, é que nem eu falei há um tempinho atrás. É levemente. Ou seja, no teclado, quando está tocando, não sai simplesmente o som da tecla do teclado. Para deixar mais macio o som e mais agradável, também sai uma ambiência, um reverbzinho simples, bem delicado. E também acontece o seguinte, quando você toca aqui nas mais graves, se você botar um fone de ouvido estéreo, o som vai sair mais do lado L. Quando ele toca mais nas teclas mais agudas, ele vai sair mais do lado R. Então, se você inverter esses cabos ou a ligação lá no teclado, se colocar o teclado errado, oi carro, tudo bem? Passando um carro ali. Se você inverter os cabos, isso também vai sair trocado, entendeu? Quando o tecladista tocado nas teclas graves, ela vai sair mais do lado oposto. Isso é perceptível, Isaías? Não, não é tão perceptível. Muitos técnicos de som não se atentam para isso. Muitos técnicos de som não percebem isso. Mas, enfim, eu sou chato. Principalmente, sim, sou muito chato. Principalmente em relação a isso, em relação à ambiência disso, né? Quando eu trabalho com o que posso, se eu tenho uma mesa que pega 16 canais, por que eu vou usar um canal para o teclado, se ele tem 2 saídas em estéreo? Se eu tenho uma mesa que pega 16 canais e uma entrada, 2 entradas de cabo estéreo, esse daqui, ó, é uma entrada linkada, tá vendo? 21, 22, 23 e 24, elas são juntas aqui dentro. Ou então, se eu aumento ela aqui, é como se eu estivesse aumentando 2, assim, ó, entendeu? Se eu tenho essa possibilidade de usar um cabo estéreo, né, no som, para que eu vou usar um cabo mono? Se você é técnico de som, se você tem um sisteminha estéreo, que aqui é o lado L, aqui é o lado R, eu me atentei também para isso, que é o lado R. Se eu virar a balança para cá, vai sair só nessa. Se eu virar a balança para o outro lado, vai sair só naquela. Se eu tenho essa possibilidade, se eu tenho um som estéreo dentro de uma igreja, um som estéreo, por que eu não uso a mesa de som a meu favor? Sim, tem como ligar um cabo estéreo, uso ele estéreo. Se vem um teclado, uso 2 sinais e faço o balanceamento dele aqui.
entendeu? Se a guitarra tem saída estéreo, eu também uso a guitarra em estéreo. Teclado, guitarra, cabo de celular é estéreo. Se eu tivesse 3 pessoas cantando aqui, suponhamos fazendo um back, porque em muitas igrejas a gente vê grupo de louvor cantando. Só que todos usam a balança no meio. Gente, por favor, isso é horrível, gente. Por favor, técnicos de som que tem back vocal em suas igrejas. Se alguém está cantando e ele é o principal, coloque ele no meio, com o volume central. Se tem mais 2 pessoas cantando, suponhamos que aqui é os 3. O principal está no meio. Você gira os outros um pouquinho para o lado. Não é totalmente assim para a voz daquele canal ali sair só de um lado do sistema. Não, gente. Isso que se chamamos de mixagem. Você vem aqui, ó. Você puxa só uns 20% para cada lado das outras vozes. E a voz principal deixa no meio. Se fosse 5 pessoas, Isaías. Se fosse 5 pessoas, um cantando a primeira, 2 pessoas cantando a segunda voz e mais 2 pessoas cantando, a terceira voz, o que aconteceria? Eu faria isso aqui, ó. Botava esse daqui em 20% e o outro já seria um pouquinho mais salgado, tá vendo? Balança diferente. Esse daqui também seria a mesma quantidade que esse, ou seja, seria nesse pontinho, tá vendo? Seria no pontinho, mesmo pontinho, mais ou menos igual. E esse daqui também igual o outro, tá vendo? Isso aqui é uma mixagem como é que eu posso dizer? Para 5 pessoas em um backing vocal, entendeu? É desse jeito que funciona. Ah, Isaías, eu tenho um backing vocal que é 4 pessoas. São 4 pessoas. Que ele fica fazendo o back para uma pessoa que canta, um cantor de fora. Gente, é exatamente aqui, ó. O cantor de fora, suponhamos que ele vai cantar aqui, ele vai ser central, no meio. A voz dele vai sair potente ali no meio e tal. O backing eu faço exatamente isso. Boto um pra cá, outro com um pouquinho mais salgado, aí o outro pra cá e o outro com um pouquinho mais salgado também, saguado, nossa. Salgado um pouquinho mais pro outro lado. E isso cria, ou seja, quem tiver aqui no meio da igreja vai ouvir tudo, gente. Não tem essa de que, virei a balança para cá e ele não vai ouvir a outra voz porque só está saindo do outro lado. Não tem como. Não tem como eu virar o sinal aqui e virar o sinal assim, entendeu? A balança, né? Total para um lado e a pessoa que está aqui não ouvir a voz que vai sair lá. Com toda certeza vai ouvir. Não tem uma barreira invisível que impede o som daquela caixa fazer eu não ouvi aqui. Ontem assim que... não, eu não vou usar ontem. Certo dia, né? Eu estava aqui na igreja e o som estéreo, eu estava sentado aqui, embaixo da outra coluna aqui, e eu escutei o som daquele lá. Por quê? Porque o som daquele lá também reflete naquela parede. A nossa igreja não tem um tratamento acústico e também não tem uma barreira invisível aqui que impede o som de lá vir para cá. Ou seja, não tenham medo de usar isso aqui. Isso aqui vai melhorar a mixagem de vocês. E outra coisa eu digo também, quando você usa um equipamento mais para um lado e outro equipamento mais para o outro, você alivia a tensão elétrica, né? Elétrica sonora, posso assim dizer, de uma caixa, ou seja, ela vai tocar mais aliviada, não vai sobrecarregar as duas ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou colocando para uma, outro equipamento eu coloco para outra. Um outro equipamento eu coloco para uma, outro equipamento eu coloco para outra. E assim vai, entendeu? Ou seja, não vai sobrecarregar as duas igual ia sobrecarregar se todos estivessem assim no meio. Então, para você que tem backing vocal, tem teclado aí, para você que o guitarrista tem a pedaleira estéreo, gente, se vocês têm capacidade de usar, tem canais suficientes para usar, usem. Façam um esforço, usa. Guitarra, para um lado para o outro, teclado para um lado para o outro. Tem mais outro teclado? Também, para um lado para o outro. Tem um back. Vamos lá, gira aqui, gira ali, deixa esse daqui mais para cá e esse daqui para cá. Isso sim é uma mixagem, entendeu? Isso é uma mixagem que a gente faz. Não é simplesmente aumentar o volume e deixar tudo aqui linearzinho e tal, aquele negócio. Não, mixagem não é só equalizar o canal. Não.
Não é isso. Mixagem é você dosar e você timbrar tudo aquilo lá, entendeu? E é isso que deixa o som mais agradável e mais bonito para se ser, para você ouvir. É justamente isso. E esse é como é que eu posso? Ah, esqueci de falar. Tem esse plug. Esse plug aqui, ele é estéreo. Sim, por quê? Porque ele pode pegar o sinal da frente, de trás, ou de um lado, do outro, e o negativo. Gente, por favor, não usem esse plug. Esse daqui é um cabo muito velho. Não usem esse plug em momentos para tudo, assim, porque isso aqui tem um uso específico. Eu uso ele no insert, porque precisa pegar o sinal de entrada e o sinal de volta, né? É um assunto complicado para vocês. Por que, Isaías, não usar esse plug aqui como cabo de áudio normal, tipo como se fosse um plug desse aqui, né? Porque dentro do violão, naquela entradinha do violão, ele tem uma chave. Quando ele não está com aquele plug, ele não aciona o sistema de equalização, ou seja, está desligado. Quando você coloca isso aqui, tem um pino no negativo e no que interliga aqui nesse espaço e faz com que o sistema do violão ligue e funcione a parte elétrica do violão. Ou seja, não esqueçam o plug ligado sempre no violão porque descarrega a bateria. E isso faz com que esse espaço aqui faz com que liga o violão. Já nesse aqui, o pino negativo fica aqui e outras vezes o outro que aciona o sinal vai ficar nesse anel aqui do meio e não vai acionar. E muitas vezes você pensa que o problema é no violão, mas não, é só no plug. Simplesmente isso. E esse é só mais um vídeo. Espero que você tenha assistido todo. Se você não assistiu, tire um tempo para assistir todo, por favor. Tem muita dica para você. E esse é o meu vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Sigam as dicas, tentem colocar em prática e vamos para frente. Daqui a um dia tem mais conteúdo aí para vocês estudarem, botar em prática, aprenderem e é isso aí. Muito obrigado por assistir e mais. Compartilhe esse vídeo com quem precisa de uma dica dessa, né? Compartilhe com o seu técnico de som, que eu vou dar muitas outras dicas. Vou ensinar a soldar e assim mais. Soldar cabos e vamos que vamos.